Cândido Mariano da Silva Rondon, durante 40 anos, venceu florestas e montanhas. A pé, a cavalo, em lombo de mula, carro de boi ou canoa, Rondon percorreu mais de 77 mil quilômetros, quase 2 voltas em torno da Terra. Comandou expedições que implantaram cerca de 5.500 quilômetros de cabos telegráficos em Mato Grosso e na Amazônia. Área inexplorada e habitada por índios desconhecidos. O telégrafo tornou possível a comunicação da então capital federal, o Rio de Janeiro, com essa região, integrando-a ao resto do país. Por esse trabalho, que ninguém acreditava que pudesse ser feito, Rondon foi aclamado pelo Exército como seu patrono das comunicações. Ao penetrar no sertão, ia abrindo estradas, esticando o fio e construindo postos telegráficos que se tornaram importantes cidades. Esse bandeirante do século XX integrou mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de terras selvagens do centro-oeste e do sul da Amazônia ao território brasileiro. Ele também percorreu mais de 10 mil quilômetros do Oiapoque ao Chuí, demarcando nossas fronteiras. A sua determinação não teve limites, pois servir a pátria foi o seu grande ideal. Animais selvagens, mosquitos transmissores da malária e da febre amarela, tempestades, o sol inclemente, a fome, nada impediu que alcançasse o seu objetivo. Rondon avançava floresta dentro, sem saber o que encontraria pela frente. Subiu montes e montanhas, construiu postes e pontes, atravessou precipícios, rios e cachoeiras, andou sobre pântanos e sobre pedras, venceu jacarés, onças, queixadas e cobras. Lutou pela integração dos índios à sociedade, mas respeitava as suas crenças e costumes. Achava que, através do trabalho, os índios evoluiriam. Por isso, ele os incorporava às expedições para que trabalhassem lado a lado com o homem branco, mas preservassem as suas características. O lema "morrer se preciso for, matar nunca", jamais foi negado. Mesmo atacado, mandava que seus homens atirassem para o alto. Dizia que o homem branco é que estava invadindo as terras indígenas. Portanto, os índios tinham todo o direito de reagir a essa invasão. Um dos episódios mais marcantes na vida de Rondon foi a expedição com o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Roosevelt, que era uma celebridade internacional, chegou ao Brasil em 1913 com a intenção de coletar espécimes para o Museu de História Natural de Nova York. O governo brasileiro consultou Rondon, que propôs a exploração do Rio da Dúvida, assim chamado porque sabiam onde nascia, mas não sabiam onde desaguava, e estudassem a flora e a fauna. Foi uma verdadeira epopeia. Enfrentaram todo tipo de perigo, de corredeiras que afundavam canoas a ataques de mosquitos da febre amarela, de morte por afogamento a assassinato, de malária a fome. Após tanto sacrifício, colocaram nos mapas um rio de 1.400 quilômetros que foi batizado de Rio Roosevelt. Toda a aventura foi narrada mais tarde por Roosevelt no livro Nas Selvas do Brasil. Ao desbravar o sertão, além de estudar a fauna, a flora, as formações geológicas, os índios e seus costumes, Rondon tinha outra preocupação: documentar todo o trabalho. Isso foi feito através de mapas, fotos e filmes. Tiveram atuação destacada os fotógrafos Leduc, Benjamin Rondon e o cinegrafista Major Tomás Reis, que em condições adversas registraram os avanços das expedições. Rondon atingiu o mais alto posto da hierarquia militar, Marechal de Exército. Mas ele não foi um soldado da guerra, foi o soldado da paz. Levou a paz às nossas fronteiras, aos nossos sertões e aos nossos índios.
Se um autor de ficção tivesse que imaginar um herói real, dificilmente ousaria imaginar um homem tão corajoso e determinado quanto Rondon. Olá, eu sou Tatiana Sadek e em nome do Turismo Social do Sesc de Rondônia, convido você para viajar nos roteiros inovadores do nosso projeto Destemidos Pioneiros. Destemidos Pioneiros é um projeto a qual a gente utiliza vários personagens que ajudaram a construir a história socioeconômica do estado de Rondônia. A partir do momento que a gente começou a construir todo um enlace da rede produtiva do núcleo receptor, então os produtos que o Sesc começou a gerar começaram a se tornar algo mais envolvente, algo a qual você chama o visitante para vivenciar aquilo da forma como foi. Então, por mais que a gente também coloque o protagonismo nessa cadeia produtora, no especialista, naquele que vivenciou a história para contar, a gente também divide o protagonismo com o visitante. O condutor Eli Turina, quando realizamos em 2018, ele virou referência para o Departamento Nacional do Sesc e acabou entrando no livro como case de sucesso do Roteiros Inovadores. Então, para a gente é um orgulho hoje trazê-lo nesse material incrível que a gente vai apresentar para vocês. O passado e o presente entrelaçados pelos trilhos da Maria Fumaça. Os que chegaram antes abriram passagem pela mata, pelos rios, pelo peito de quem aqui resistiu. Miravam um mundo novo, um trem que cortasse o verde denso, mas que também fora banhado de sangue. E é por quem lutou, por quem fez desse chão sua morada, que a gente te conta essa história. A este porto tão antigo, onde um dia atraquei, fui trazido a reboque das pororocas que encontrei. Porto Velho mais seguro me acolheu com distinção, me deu vida pra viver com emoção. Porto Velho, os teus rios, teus caboclos e aldeias, seringueiros nas florestas, garimpeiro em terras cheias.
A estrada de ferro Madeira-Mamoré é um verdadeiro museu a céu aberto. E foi exatamente aqui, às margens do Rio Madeira, que nasce a capital do estado de Rondônia, nossa querida Porto Velho. E a história desse lugar se confunde com a história de tantos homens e mulheres, tantos trabalhadores que deram literalmente a vida pela construção dessa epopeia no meio da Amazônia. E que hoje faz a gente, filho dessa terra, se orgulhar das nossas origens. Eu sou Antônio Moisés Cavalcante, tenho 60 anos, nasci no Seringal Santo Antônio, município de Sena Madureira, Acre. Meu pai é nascido na Amazônia, o meu avô veio do Ceará, numa quantidade de pessoas que vinha povoar a Amazônia. Meu nome é Lord Jesus Brau, eu tenho 73 anos, sou filho de Griffith Brau, meu avô chama-se Ainold Brau. Eles vieram de Granada, vieram junto com os pais do Sheila Choque, do Johnson, para cá para trabalhar, foi os primeiros que chegaram aqui para construir a estrada de ferro. Aí já nasci aqui no Abonã, ajudava meu pai lá no Mutum, botar água nessas máquinas de lenha. De lá, meu pai faleceu, eu vim para cá, para o bairro do Triângulo. Até hoje eu me encontro aqui. Cresci aqui desde meus 10 anos, eu estou aqui até hoje. A gente tem na historiografia sempre os personagens que sempre foram aqueles de tomada de decisão. Aqueles sempre lembrados nos livros de história, nas narrativas. Mas a gente nunca pode esquecer de personagens que na memória subterrânea, que é aquela memória profunda que muitas vezes são esquecidos, como o seu Lord Brau, que é um personagem descendente da Madeira-Mamoré, como a Dona Filó, esposa de ferroviário, mas uma parteira, uma das poucas parteiras que existia nessa época, que morava no bairro Triângulo. A gente não pode esquecer da Dona Chiquinha, do seu tacacá tradicional, o primeiro a chegar em Porto Velho, do João do Barril, do J. Lima. Esses personagens que muitas vezes não tiveram um ponto decisivo na história da cidade, mas fizeram parte das esquinas do tempo da nossa história. Então esses personagens também têm o seu valor. Personagens, histórias marcantes e símbolos que fazem a gente se conectar ainda mais com as nossas origens. E a litorina é um desses elementos que fazem a gente se aproximar ainda mais da nossa história. A litorina ele é basicamente que um trem, mas de um vagão só, que servia para fazer conduções rápidas, né, de estação para estação, de Porto Velho a Guajará-Mirim, conduzia os funcionários, conduzia até mesmo o pagamento dos funcionários da estrada de ferro era usado pela litorina. Como também era específica para enviar médicos que davam assistência a operários em todas essas estações. Também era proporcionado a litorina para quem desejasse pagar um valor maior para chegar a Guajará-Mirim no mesmo dia. O condutor da litorina, ele tem a mesma importância do que o maquinista de uma locomotiva. Ele é o responsável por levar essas 12 ou 15 pessoas nesses trechos de Guajará-Mirim. Existia um condutor da litorina chamado Raimundo Nicanor. Esse era o homem que dirigia a litorina. E eu me dava muito com o Nicanor, nós viramos muitos amigos. E o Nicanor sempre dizia para mim: Moisés, não adianta somente você dirigir a litorina. Você tem que entender a litorina, você tem que ter amor pela litorina. Tive a honra de aprender com o seu Nicanor, que a família dele está toda viva, esse ferroviário fantástico. Esse personagem também é um contador de histórias, porque o maquinista ele fica distante dos vagões da locomotiva, dos 10 vagões. O condutor não, ele está ali perto de você, seguindo num trecho de um dia, no qual ele narrava histórias de índios, de onças, de mapinguari, lendas amazônicas. A criança, o menino, sempre tinha a oportunidade de brincar muito.
num pátio imenso desse aqui. Nós ia para o colégio, digo nós, que era uma porção de amigos, menino igual a mim. E 11 horas da manhã saía um trem daqui, dessa estação. E esse trem, ele saía daqui e parava em Santo Antônio. Isso ele não tinha como passar para não parar, e a gente sabia disso. E nós ficava ali pelo triângulo, pelo morro alto do Bode. Quando o trem passava o último vagão, nós pulava em cima. Com isso, nós ia comendo castanha, o que nós ia encontrando por ali, a gente ia saqueando tudo, né? Chegando no Santo Antônio, o trem parava, nós pulava e vinha pelo rio até aqui a cidade. Espero que essa viagem pela nossa história tenha te cativado. Quando puder, faça-nos uma visita. Tchau e até a próxima.